No dia 16 de janeiro, foi publicada uma nova portaria do IGAM, prorrogando o prazo da portaria que já havia decretado situação de escassez hídrica na bacia do Ribeirão Santa Isabel, que abastece o município de Paracatu. A gente conversa agora com o presidente do CBH Paracatu, Antônio Eustáquio, o Tonhão. Tonhão, por que essa nova portaria, mesmo com esse período em que a gente observou que houve chuva, a preocupação ainda do IGAM, por quê? Olha, normalmente quando o IGAM declara situação de escassez hídrica numa bacia hidrográfica, é em cima de previsões no momento, né? Então essa portaria ela foi editada no início de janeiro, que não tinha previsão dessa chuva, eu creio, né, que não tinha previsão dessa chuva intensa que nós tivemos nesse momento. Porque essa chuva que veio tão intensa como veio em Belo Horizonte também, não estava prevista. E foi por questões de mudança climática que veio essa chuva tão intensa. Mas continua valendo essa portaria, porque se entende que nós corremos o risco de ter escassez hídrica na bacia do Santa Isabel, mesmo com essa chuva intensa. E o que essa portaria ela impõe? Quais são as principais obrigações que ela traz? Olha, a primeira questão é no sentido de que os usuários de água da bacia, por cima da captação de água que abastece Paracatu, eles têm que reduzir o uso, né? Por exemplo, se tiver algum uso por cima da captação para abastecimento público, tem que se reduzir em 20% a outorga, né, diária, né, de uso de água diário. E no caso de irrigação, 25%. Eles têm que reduzir. Suponhamos que um produtor rural tem uma outorga para usar 100 litros por segundo diariamente, ele tem que diminuir para 75 litros por segundo. E assim outros usos também tem que diminuir. Indústria, se tiver alguma indústria, que no caso nós não temos, e também outros usos. Agora, o uso principal que tem acima da captação de água da Copasa em Paracatu é para irrigação. Então eles têm que reduzir o uso em 25%. Então você observa que essa portaria, né, ela já foi prorrogada. A situação ali naquela região não tem apresentado melhoras? Qual a realidade hoje do Ribeirão Santa Isabel? Lília, a gente pode observar que através de uma estação telemétrica instalada na região de Santa Isabel, na captação mesmo ali, onde é captada a água para a cidade, essa estação ela está mostrando que de um dia para o outro a vazão diminui muito, né? Isso é porque a bacia não está com capacidade para absorver a água. Porque a água que a gente vê nos rios, ela não se mantém devido à chuva, ela se mantém devido às nascentes que estão abastecidas e com isso mantém a vazão do corpo d'água. É por isso que tem essa oscilação tão grande. No caso da bacia do Santa Isabel, como toda a bacia do Rio Paracatu e as bacias hidrográficas de todos os rios do Cerrado, tem apresentado essa falta de manutenção dos corpos d'água. Exatamente porque o Cerrado perdeu a capacidade de absorção de água. Só para a comunidade ter uma noção, a água que cai no Cerrado, na mata nativa, ela infiltra até 30%. Sem o Cerrado, tem casos que ela não chega a 10%. É por isso que a gente chega num certo período do ano, né, como os anos anteriores, desse ano que nós passamos até 2017, 2016, a gente via os rios bem baixos, porque as nascentes não tinham água suficiente para abastecer os corpos d'água, né? Então, mesmo com chuva, corre-se o risco de não ter água na torneira? Exatamente. Inclusive, a gente
falava muito isso no ano passado, né? Nas vezes que a gente pôde falar com vocês ou com a imprensa em geral, a gente falava, olha, essa chuva não quer dizer que a gente vai ter água na torneira. Isso aí tem acontecido porque o Cerrado perdeu a capacidade de absorção de água, exatamente por causa do desmatamento. Nós perdemos a floresta, como eu disse anteriormente, se você analisar, né, esse índice que na floresta a água infiltra 30% e sem a floresta não chega a 10%, então é matemática, isso é matemática. Então, quando vem uma portaria dessa, é exatamente prevendo o que pode acontecer na região. E como prioridade é abastecimento humano e dessedentação animal, é que acontecem essas portarias. E foi a primeira vez na história aqui da nossa região que aconteceu essa portaria de restrição hídrica, né, por causa da falta de água. E isso é o que tem acontecido ao longo desses anos. Você vislumbra uma melhora? Olha, na bacia do Paracatu, do Rio Paracatu como um todo, eu não posso falar nada, embora a gente entenda que tem várias ações sendo implementadas. Agora, na bacia do Santa Isabel, existem ações concretas que estão sendo implementadas, que podem fazer com que a gente tenha produção de água. Por exemplo, nós temos vários quilômetros de cerca protegendo nascentes e veredas do pisoteio do gado, né? Nós temos construção de várias centenas de barraginhas para que essa água fique retida no solo. Basta dizer que uma barraginha de 10 metros de diâmetro, ela armazena até 400 mil litros d'água por ano no solo. Então, se a gente analisar que só esse projeto que a Ematerra implementou esse ano na bacia, construindo mais de 500 barraginhas, nós temos chance de ter muito mais água armazenada. Também curvas de nível que alguns produtores fazem. Tem a questão de adequação de estradas rurais, porque as estradas rurais nos moldes que são construídas é um verdadeiro desastre, né, para os corpos d'água. Haja vista que nós já temos estudos que apontam que 72% da morte de corpos d'água é causado pelas estradas rurais, né? Então, se você analisar que na bacia do Santa Isabel tem mais de 200 quilômetros de estradas rurais, né? Agora, tem também um projeto da Emater que vai adequar 6 quilômetros de estradas rurais, tem um projeto da Copasa, que os técnicos tiveram em Paracatu essa semana, já para avaliar pontos que eles vão adequar em 19 quilômetros de estradas rurais, e tem o projeto do Comitê do São Francisco, que o Comitê do Paracatu também, da mesma maneira que conseguiu uma articulação com a Copasa, conseguiu com o Comitê do São Francisco, que é no sentido de que sejam adequados mais de 150 quilômetros de estradas rurais dentro da bacia do Santa Isabel. Então eu acho que com essas ações a gente tem chance de melhorar a condição do corpo d'água, né? A nossa captação aqui ela é praticamente uma captação a fio, não tem barramento. Tem um projeto também da Copasa que vai fazer um grande depósito para armazenar água. Tonhão, várias medidas sendo tomadas, mas a maioria em médio até longo prazo, né? E na sua avaliação, qual deve ser a realidade de Paracatu em relação ao abastecimento de água neste ano de 2020? Olha, a gente sempre fica embora a gente tenha esperança de melhorar, a gente fica sempre apreensivo, né? Porque essas ações que estão sendo implementadas, elas não são a curto prazo. Tem caso de filtração de água no solo que demora décadas para a água chegar nos corpos d'água. Agora tem região que é muito rápida. Eu ainda entendo que nós temos que ter uma alternativa mais audaciosa, né? Buscar uma alternativa mais audaciosa para resolver o problema de Paracatu. Que é buscar água lá no Rio São Marcos, onde nós temos uma barragem, né, de um tamanho satisfatório, e que, embora a prioridade lá seja o uso para irrigação e lá já exista uma hidrelétrica, a prioridade número 1 é abastecimento público.
e que já é tranquilo, porque o pessoal da Agência Nacional de Águas já sinalizou que é possível tranquilamente, rapidamente, eles conseguirem uma outorga de estado de emergência. Então eu acho que tem que ter essa vontade política e não vejo com dificuldade a solução para resolver o problema de água em Paracatu. É só mesmo a vontade política dos administradores. Ok, Tonhão, obrigada pela entrevista e fico alerta também para você de casa como cidadão. Use o racional deste recurso que está cada vez mais escasso em nosso